Vamos dar sequência ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós falaremos de lei de Faraday. Bom, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a magnetostática, a eletrostática primeiro, diz que a carga gera campo elétrico. Então, isso que a eletrostática nos ensinou. O que a magnetostática nos ensinou? Corrente gera campo magnético. Então, o que o Faraday pensou? Ora, se a corrente gera campo magnético, será que o campo magnético também gera corrente? Se corrente gera campo magnético, será que campo magnético gera corrente? E a resposta que o Faraday obteve foi não. Ou melhor, talvez, né? Na verdade, o campo magnético não gera corrente, mas a variação do campo magnético gera corrente, né? Então a resposta é não. Mas a variação do campo magnético gera corrente. Então o que o Faraday observou, né? Que o processo contrário não ocorria. Se eu pegasse uma espira e deixasse o ímã aqui parado, então eu tenho uma espira aqui, né? E aí eu atravesso, e aí eu boto aqui um ímã, de tal maneira que essas linhas de campo vão atravessar aqui a espira. Então, exatamente isso que ele observa, ok? Nada feito. Campo magnético não gera corrente. Agora, o que ele observou, por exemplo, é que se eu vario campo magnético, né? Por exemplo, se eu fico movimentando esse ímã, né? Pega esse ímã e começa a movimentar. Se movimentarmos o ímã, tanto aproximando quanto afastando, eu estou variando o campo magnético aqui,
né? Isso faz com que a variação do campo magnético, com o tempo, ela se torne diferente de zero. E aí, nesse caso, a corrente é diferente de zero. Então, numa situação em que se eu tiver o ímã parado, o que acontece se o ímã estiver parado? Então, essa corrente aqui, ela vai ser diferente de zero se esse ímã estiver se movimentando. Então, se o ímã está parado, não tem variação do campo magnético com o tempo aqui dentro da espira. Então, a variação aqui é zero, que a corrente é zero. Ele fez várias situações, já estou falando aqui com ímã natural, mas você pode fazer com um eletroímã, né? Você usa uma espira para gerar um campo e jogar esse campo numa outra espira. Então, com todos os experimentos que o Faraday fez, né? Ele obteve a mesma coisa, né? Ou seja, se eu pegar aqui uma espira, né? E aqui outra espira. Se tiver só passando uma corrente aqui, essa espira, uma corrente constante, sei, 1 ampere. Isso aqui vai produzir um campo magnético que vai passar na outra espira. Só que não vai induzir nada na outra espira. A corrente aqui induzida, ela é zero. Por quê? Porque a variação, que nesse caso aqui é a variação do campo magnético na espira, ele é zero. Isso implica que a corrente é igual a zero. Aqui basta ter um movimento relativo, né? Se movimentarmos o ímã com relação à espira, eu posso mover a espira também. Ou seja, posso mover a espira. Se eu tenho um movimento relativo entre os dois, o campo magnético está variando, né? Porque à medida que aproxima, o campo passa mais linhas de campo. Quando afasta, passa menos linhas de campo. Ou eu posso manter esses dois fixos aqui, mas aumentar a corrente, né? Agora, se eu tenho aqui duas espiras, ó, e aí estava fechado aqui, não estava passando nenhuma corrente. E aí eu faço passar uma corrente de 1 ampere, só que em T no tempo 0 mais segundos. Ou seja, em 0, a corrente, sendo que a corrente em T igual a 0 em 0 menos, ela era 0. Então quer dizer que eu fechei uma chave e começou a passar corrente, né? Vou até colocar essa espira assim, ó. Vamos dizer que eu tinha... Quando é que vai circular a corrente? Tem uma chave, eu tenho, digamos aqui, uma bateria, e eu tenho uma chave aqui. Só que essa chave, ela fecha em T igual a 0, T igual a 0, né? T 0 menos não estava fechado, então não tinha corrente. Isso aqui é só em T igual a 0 mais. No momento que eu fecho a chave, aparece um campo aqui. Só que esse campo ele variou, ele foi de 0 para um certo valor, então ele está aumentando. Nessa variação, rapidamente aparece aqui instantaneamente aparece uma corrente, né? Mas depois, quando ficar constante, essa corrente some. Então aí vai surgir uma corrente aqui, diferente de 0, né? Essa corrente desaparece. Vou colocar aqui tudo aqui, 1, 2, 1, 2. Essa corrente desaparece
quando I1 é igual a zero. Então, você pode pensar em várias situações, mas em todas elas, o resultado é o mesmo. O que produz, o que o Faraday descobriu, é que campo magnético não produz corrente, mas a variação do campo magnético é quem produz a corrente, né? Como é que eu posso escrever isso matematicamente, né? Então, dada uma espira, vou botar aqui C, é o contorno que passa que define a espira. Dado uma espira C, a integral circulação, melhor, né? Ou seja, uma integral de linha fechada. A circulação é a força eletromotriz na espira. Ou seja, nesse caso, não falamos em diferença de potencial, ok? Nesse caso, não há diferença de potencial. Você tem que ter alguma fonte numa espira fechada que mantenha nela um campo, né, tangencial aqui em todos os pontos. E aí eu integro esse campo tangencial ao longo da espira. Isso me dá a fém que está movimentando as cargas aí dentro, né? Se eu pensar em termos do elétron, está no sentido contrário ao campo, né? Então aqui estaria os elétrons aqui estariam, ou se eu pensar numa corrente de cargas positivas, que é o geralmente que a gente considera, então teria uma corrente aqui, né? Lembrando que a corrente convencional sempre é o fluxo de cargas positivas, então ela estaria no sentido do campo, ok? Obviamente que isso aí é em volts, né? Essa fém em volts. Ok, mas como é que eu produzo uma fém para que essa fém induza uma corrente? Isso aí é produzido pela variação do fluxo magnético aqui dentro, né? Nessa superfície S. Então, o que o Faraday descobriu é que a fém induzida é menos. Por que esse menos? Esse menos às vezes ele é conhecido aí como lei de Lenz, né? Esse menos ele serve para que não ocorra uma retroalimentação positiva, né? Ou seja, esse menos garante que quando eu faço uma variação no campo magnético, ele induz uma corrente. Só que a corrente, por lei de Ampère, ela também produz um campo. Só que esse campo sempre vai se opor à variação. Se eu tentar aumentar o campo, a corrente produz a corrente, por lei de Ampère, produz um campo que vai diminuir esse campo, tentando fazer com que esse campo não varie, né? Então por isso que esse menos é importante, né? Esse menos ele garante, isso é importante que ocorra, né? Porque senão, quando você aumentasse o campo, ele ia aumentar cada vez mais, você geraria um moto perpétuo, violaria a conservação da energia, né? Garante
que a corrente induzida pela variação deixa eu colocar isso mais baixo para ter espaço aqui para eu escrever esse comentário importante para entender o que significa esse menos, né? Então ele garante que a corrente induzida pela variação, se variação do campo magnético, que é quem induz, né? Se opõe a essa variação. Isso é importante, né, para a conservação da energia. Ela tem que se opor, né? Se eu tentar aumentar o campo, a lei de Faraday vem tentando baixar o campo. Se eu tentar baixar, ela tenta subir, justamente para que ocorra a conservação da energia, tá? Senão eu poderia reduzir e levar para menos infinito, ou subir levando para mais infinito indefinidamente, né? Esse campo aumentando infinitamente a energia, e era um modo perpétuo, né? Quanto mais eu vario, mais ele, quanto mais eu aumento, mais ele causa um aumento, né? Então não faria sentido. Isso é conhecido como lei de Lenz, né? Então, lei de Lenz, acho que é assim, né? Se não for, vai ficar assim mesmo, porque não, o livro não está escrito, né? Ok, a fé induzida é menos a variação, menos a taxa de variação, né? A taxa de variação de B, aliás, do fluxo magnético com o tempo. A gente já viu que o fluxo, o que ele é? Ele nada mais é do que a integral de superfície, né? Então quer dizer que a φ é igual a menos a variação do fluxo magnético com o tempo. Mas quem é a φ? É essa integral aqui, integral de linha, a circulação do campo elétrico, integral de linha fechada do campo elétrico. E quem é o fluxo? É a integral de superfície, né, do. Então tá aqui a espira C, né? E S é a área lá dentro, a superfície lá dentro. Então faço integral de superfície aberta, né? Porque não é uma superfície gaussiana, não é uma superfície fechada. O C o S é a superfície limitada pela amperiana, ok? Então a gente chega nessa expressão aqui, né? Que é uma expressão aí empírica obtida pelo Faraday, né? Mas a gente já explicou o que ela significa fisicamente, né? E ela é chamada, então, lei de Faraday, ou lei de Faraday-Lenz, né? Ou só lei de Faraday. Também pode ser chamada de lei, né, da indução de Faraday, tá? Então pode chamar de princípio da indução ou lei da indução de Faraday, ou simplesmente lei de Faraday, né? Ok, uma coisa é óbvia, né? Se B varia com o tempo, na verdade posso mexer na área também, né? Então vou falar assim, se o fluxo, melhor, né? Se o fluxo magnético
varia em S, então o campo, então a integral então em C a circulação de E não é nula, como na eletrostática. Então esse é o campo, agora ele é um campo eletrodinâmico, né? E esse campo eletrodinâmico, ele não é conservativo, né? Lembra que integral de linha igual a zero é conservativo, né? Então o campo não é um campo elétrico dependente do tempo, não é conservativo como o campo eletrostático, ok? Por quê? Porque quando o campo elétrico fica variando, o campo magnético começa a variar, significa que a gente não considera isso lá em circuitos de corrente alternada, porque a variação é muito lenta, mas não interessa a situação, então a gente pode desprezar, simplesmente despreza. Mas a verdade é que sempre que o campo elétrico e magnético variam, eles sempre estão emitindo ondas eletromagnéticas, né? Mesmo que seja bem pouca onda eletromagnética, mas eles estão emitindo. Ao emitir ondas eletromagnéticas, eles estão perdendo energia, né? Então significa que e o mais importante, a integral de linha, ela depende do caminho. Essa integral de linha passa a depender do caminho, né? Então, dependendo por onde o caminho que eu estou seguindo, né? Lembrando que não tem campo conservativo, não necessariamente significa estar relacionado com dissipação de energia, mas tem uma relação, né? Tem uma relação que não é a definição direta. A definição é a integral de linha igual a zero, o rotacional igual a zero, a integral de linha independe do caminho, né? Só que pensa, se eu posso seguir por diferentes caminhos, né? Então significa que né, como eu não vou quando a gente isso você estudou lá em mecânica, né? Quando você considera o campo conservativo lá, você chega na expressão do trabalho lá, que é menos a variação da energia cinética, né, igual a isso com a variação da energia, menos a variação da energia potencial, igual a variação da energia cinética, e no final você tem uma conservação de energia. Então tem relação sim, né? E aí no nosso caso aqui, uma interpretação física que a gente pode fazer, né? Sempre tem que ter cuidado com essas coisas, né? Porque tem algumas situações em que isso acaba não funcionando, né? Mas intuitivamente a gente vai pensar, bom, ele está emitindo ondas eletromagnéticas, né? Ok? Então, assim, digamos, é uma forma intuitiva de pensar, não tem, né? E esse campo elétrico também não pode ser escrito como o gradiente do potencial, depois a gente vai ver isso, né? Então, o campo elétrico, né, porque o campo conservativo, ele é o gradiente de um potencial. Então, daqui eu concluo um monte de coisa, né? O que eu concluo aqui? Que o campo elétrico é diferente do gradiente de um potencial. O rotacional desse campo elétrico é diferente de zero, né? A integral de linha depende do caminho. Tudo isso é equivalente, né?
Isso tudo quer dizer que o campo elétrico, nesse caso, não é conservativo. Ok? Como nós falamos, variação do fluxo pode representar muita coisa, né? Variação do fluxo magnético. Então tem que lembrar que o que varia é o fluxo magnético. Então, mesmo que o campo magnético se mantenha constante, por exemplo, eu posso variar a área da superfície, né? Então, o que você pode ter? Você tem várias situações, né? Você pode mover o circuito, mover a espira, né? Você pode mover o ímã ou eletroímã, né? Você pode variar a corrente do eletroímã. Isso a gente viu, né? Etc. Né? Tem várias maneiras de você fazer isso daí. Agora, existe a situação se o circuito é fixo, né? E o que está variando, se o circuito é fixo, então o que está variando é o campo magnético, né? Se o circuito é fixo, né? Você não está movimentando nada, não está alterando a área, né? Se o circuito é fixo, então quem está... Porque a priori a lei está relacionada com a variação do fluxo, né? Mas para variar o fluxo, eu posso variar o fluxo com o campo magnético constante, né? Ok? Agora, se o circuito é fixo, então o que está variando é B dentro do circuito, né? Então assim, se a espira está fixa, se a espira está fixa, então quem está variando é B dentro da espira. Nesse caso, aqui eu tenho um caso particular, né? Aquele caso geral, né? Nesse caso, a integral de EDL, né? Usando a lei de Faraday, vai ser igual a menos integral de superfície. Aí a derivada, ela vai poder entrar aqui dentro, ok? Qual o problema de eu jogar a derivada para dentro? É que agora, lá dentro, eu tenho também coordenadas espaciais. Então, eu tenho que transformar isso numa derivada. Mas tem essa restrição, né? A espira tem que estar fixa, né? O que eu estou variando é o B dentro da espira, ok? Então, nessa situação, eu tenho menos integral em S da derivada de B com relação a T escalar ds, né? Só que eu posso, pelo princípio, pelo teorema de Stokes, pelo teorema de Stokes, a gente tem que a integral de linha pode ser escrita, né, se eu tenho um caminho, um caminho C que envolve aqui que é a fronteira de uma superfície S, então eu posso reescrever isso aqui como uma integral de superfície aberta, que é uma superfície aberta, não é uma superfície gaussiana, né? O C é uma amperiana, uma curva fechada.
Mas uma amperiana, ela envolve uma superfície aberta, né? Então, no lugar de S, eu coloco o rotacional do campo elétrico. E aí, em vez de fazer uma integral de linha, eu faço uma integral de superfície aberta, de Stokes. Então, daqui a gente conclui que o rotacional, comparando, né? Só que comparando com é óbvio que o rotacional de E, então, é igual a menos a derivada de B com relação ao tempo. Então a gente chega finalmente nessa expressão que é essa é a lei de Faraday, o princípio da indução de Faraday, né? Só que aqui na forma diferencial. E é isso. E aí na próxima aula na verdade no próximo vídeo aí da quinta aula nós falaremos sobre indutância, tá? A gente vai falar aqui sobre indutância. E é isso.